Há dias em que o coração azul e branco parece bater mais forte. Dias em que sentimos que o Porto não é só um clube, é um estado de alma, um grito que vem das entranhas, uma fé que resiste a tudo. E hoje, Dragão, o que vais ouvir é disso mesmo. 5 notícias que provam que, mesmo quando o mundo tenta abalar o nosso orgulho, o Porto responde com grandeza, com raça e com um fogo sagrado que nunca se apaga. Entre renovações que valem mais do que ouro, promessas que já respiram o ADN azul e branco, conquistas que fazem o nome do Porto ecoar por toda a Europa e homenagens que arrepiam até o mais frio dos corações, o dia de hoje traz emoções que vão desde a lágrima até ao arrepio. Se és Porto de alma e coração, deixa o teu like, ativa o sininho e subscreve. O que vem aí vai mexer contigo. E o que vais ouvir agora vai incendiar as conversas entre os portistas. Há jogadores que passam pelos clubes. E há outros que ficam gravados para sempre. Diogo Costa pertence à segunda categoria. É sangue do nosso sangue. É o miúdo que cresceu no Olival e se transformou no muro intransponível que guarda o orgulho do Porto. E agora, quando tantos esperavam dúvidas, hesitações ou silêncios, o que se prepara é o contrário. Um gesto de amor, uma renovação que vale mais do que qualquer transferência milionária. O Porto quer segurar o seu guardião até 2030, e não apenas com papel e tinta, mas com o reconhecimento à altura de quem veste a camisola como se fosse uma segunda pele. A proposta está em cima da mesa há semanas, com o selo de André Vilas-Boas e o aval do treinador Francesco Farioli. Não se trata só de números, mas de fé. O novo contrato fará de Diogo Costa o jogador mais bem pago do plantel, o símbolo vivo de que o Porto premia quem sente o emblema no peito e o defende com alma. Entre os gigantes da Premier League, os sussurros da Bundesliga e até o ouro fácil do Médio Oriente, Diogo Costa escolheu a fidelidade. Escolheu o Porto. E quando um jogador do seu calibre, titular na seleção nacional e figura incontestável no balneário, decide ficar, o mundo percebe que aqui não se joga apenas por títulos. Joga-se por identidade, por amor e por gratidão. Na conferência de imprensa antes do duelo europeu com o Salzburgo, o número 99 deixou tudo claro. Já lá vão 15 anos nesta casa. Seria o homem mais feliz do mundo se pudesse continuar. Está a ser tratado e falado. Palavras simples, mas com o peso de uma vida. O Porto, que nos últimos anos viu partir tantas estrelas, encontra agora em Diogo Costa um alicerce. Um capitão sem braçadeira, um líder que fala pouco mas diz tudo com um olhar, uma defesa e uma atitude. A renovação, que deverá ser oficializada nas próximas semanas, trará também uma revisão da cláusula de rescisão, atualmente nos 75 milhões de euros. Mas aqui, Dragão, a cláusula é simbólica, porque há coisas que não têm preço. E Diogo Costa é uma delas. O presidente sabe disso, o treinador sabe disso, e os adeptos sentem-no em cada defesa impossível, em cada gesto de lealdade. O Olival, palco de tantas histórias, prepara-se para testemunhar mais uma, a do miúdo que não virou as costas quando podia escolher o mundo. E quando um dos 3 melhores guarda-redes do planeta decide continuar no Porto, o recado é claro. Este clube ainda é, e continuará a ser, um nome que impõe respeito e provoca medo. Mas acredita, o que vem a seguir vai abalar ainda mais. Porque o futuro está a ser preparado, e há um novo nome que já começa a carregar a chama azul e branca. Há notícias que aquecem o coração de qualquer portista. E esta é uma delas. Num tempo em que o futebol parece cada vez mais movido por cifras e contratos relâmpago, há miúdos que nos fazem acreditar que o futuro do Porto continua a ser feito de paixão, suor e sonho. O nome dele é Simão Ochoa, tem apenas 14 anos e acaba de assinar o contrato de formação que o liga ao Clube do Coração. Pode parecer apenas mais um jovem a rubricar um papel, mas para quem vive o Porto, isto é muito mais do que isso. É um símbolo de continuidade, é a chama do Dragão a passar de geração em geração. Simão, que começou no Ribeirão, passou pelo Famalicão e pela Elite Braga antes de chegar à Invicta, cumpre agora a 5ª época com o símbolo do Dragão ao peito. E quando fala, sente-se que não é conversa ensaiada, é emoção pura, é um orgulho enorme. Agora quero mais. Quero assinar um contrato profissional e chegar à equipa A. Cada palavra soa como uma promessa. E é isso que diferencia o Porto dos outros clubes. Aqui, os miúdos não sonham apenas jogar futebol, sonham ser Porto. Sonham levantar-se depois das derrotas, sonham merecer a confiança dos que vieram antes, sonham retribuir o que este clube representa. Simão diz que lutou muito por este contrato, que o mereceu. E basta olhar para o brilho nos olhos do jovem defesa para perceber que ele não está aqui por acaso. Cada treino é um teste, cada minuto é uma batalha. Porque no Porto, até os sub-15 aprendem cedo o que é jogar com alma.
e o que é defender a camisola como se fosse a própria pele. Esta assinatura é mais do que um passo na carreira de um adolescente. É um sinal de que o Porto continua atento, continua a investir onde sempre foi mais forte, na formação. No coração do Olival, onde tantos sonhos começaram, nasce agora mais um. E, quem sabe, dentro de alguns anos, o nome de Simão Ochoa não ecoará no Dragão, entre aplausos e lágrimas de orgulho. Mesmo ferido, o Porto continua de cabeça erguida. Mesmo quando o mundo lá fora muda de rumo, o Porto mantém-se fiel à sua essência: formar, acreditar e construir o futuro com a prata da casa. E o que se segue vai mudar tudo outra vez. Porque há um jovem que está a viver um sonho em vermelho e amarelo, mas que não esquece o azul e branco. Há momentos que parecem simples no papel, mas que carregam um peso gigante no coração. E para Samu, avançado do Porto, este é um desses instantes. Porque quando um jogador formado na garra do Dragão é chamado a representar a seleção do seu país, não leva apenas a bandeira da nação, leva também o nome do Porto gravado na alma. O jovem de 21 anos foi convocado por Luís de la Fuente para integrar os trabalhos da seleção de Espanha nos duelos frente à Geórgia e à Bulgária, rumo ao Mundial de 2026. Para muitos, é apenas mais uma chamada. Mas para quem conhece a história, isto é superação, é recompensa e é a prova de que o Porto continua a moldar talentos capazes de conquistar o mundo. Samu não teve um caminho fácil. Lesionado em setembro, ficou de fora da última convocatória e teve de engolir o silêncio, treinar sozinho e esperar a sua hora. Mas a raça portista não conhece desistências. Voltou mais forte, marcou 5 golos em 7 jogos esta temporada e voltou a mostrar porque veste o azul e branco com tanto orgulho. Agora, de regresso à seleção, Samu entra num grupo cheio de nomes mediáticos, mas leva consigo algo que poucos têm: a fibra do Porto. Aquela que transforma cada treino num combate e cada golo num grito de afirmação. Lá dentro, entre as cores vermelhas da Roja, há um coração que bate em azul e branco. Os espanhóis veem nele talento. Nós vemos mais. Vemos caráter, humildade e o reflexo daquilo que o Porto faz melhor: transformar rapazes em homens e homens em guerreiros. Samu é isso. É o símbolo de que o trabalho compensa, de que a fé no próprio talento é inabalável e de que o Porto continua a ser uma escola de elite, mesmo quando o mundo insiste em olhar para outros lados. O treinador Francesco Farioli já o tinha dito: Samu tem um instinto raro. Trabalha como se fosse o último dia da carreira. E isso é Porto. Palavras que dizem tudo. Porque quem veste esta camisola, mesmo quando está longe, leva consigo o peso da história e o poder do símbolo. E foi precisamente isso que se viu no Olival antes da partida para a concentração da seleção. Entre abraços, incentivos e olhares de orgulho, o grupo todo celebrou com ele, como uma família que vê um dos seus voar mais alto. Mas do nada, algo começou a mudar. O que parecia apenas uma boa notícia transformou-se num sinal de confiança no projeto. O Porto percebe que o futuro está nele e em tantos outros jovens que começam a mostrar serviço. E no meio do caos, nasce uma faísca de esperança. Porque cada vez que um jogador nosso conquista o mundo, o nome do Porto ecoa com mais força. O que vem agora vai arrepiar qualquer portista. Há algo de especial em ver um talento nosso a ser reconhecido lá fora. Quando o nome do Porto surge entre os melhores, o peito de cada adepto incha de orgulho, porque não é apenas uma estatística, é o reflexo de um trabalho que nunca dorme. Desta vez, o destaque vai para Vitor Froholt, o médio dinamarquês de 19 anos que acaba de ser apontado pelo Observatório SIS como um dos 10 jovens médios do mundo que melhor seguram a bola sob pressão alta. Podes não ouvir falar dele todos os dias. Mas quem acompanha os treinos no Olival sabe, o miúdo tem personalidade. Tem aquela calma gelada que contrasta com o fogo que lhe corre nas veias. Em campo, joga como quem nasceu para decidir o ritmo do jogo, e o mundo começa agora a perceber isso. Com 83,2% de retenção da bola sob pressão, Froholt ficou no top 10 de 50 ligas mundiais. Entre nomes milionários como Arda Güler ou Irenki, lá está ele, o nosso, o do Porto, a provar que talento e coragem andam juntos. No Dragão, este tipo de reconhecimento não surpreende ninguém. Porque aqui, o mérito constrói-se no silêncio. Não há holofotes, há trabalho. Não há promessas, há suor. Froholt é o exemplo de uma geração que respira o ADN azul e branco. Jogadores que chegam, aprendem, evoluem e crescem com a exigência que faz do Porto um nome de respeito na Europa. Francesco Farioli olha para ele e vê futuro. Os colegas veem nele serenidade. E os adeptos, quando o observam a dominar uma bola apertada por 3 adversários, sentem aquele arrepio que só o Porto sabe causar.
O arrepio de quem sabe que o próximo grande craque pode já estar aqui, entre nós. Este miúdo joga com uma maturidade que não se ensina, disse um dos adjuntos recentemente. Parece que já entende o jogo como um veterano. E é verdade. Froll tem visão, técnica e uma confiança que impressiona para quem ainda está a dar os primeiros passos no futebol sénior. Mas, mais do que talento, tem o que o Porto exige, alma. Não recua, não se esconde, não teme o desafio. Cada toque é um ato de coragem. Cada lance é uma prova de que o nosso futuro está bem guardado. O Porto vive destes exemplos. Jovens que chegam sem medo, que crescem com a mística e que carregam no olhar o brilho de quem sabe o que significa representar esta camisola. Froll é um desses. E o mundo começa agora a reparar no que nós já sabíamos há muito. O Porto é isto, cair, levantar-se e lutar até ao fim. Mesmo nos momentos de dúvida, há sempre alguém que nos lembra quem somos. O que está prestes a acontecer vai deixar o dragão em suspenso. Porque o próximo nome que vais ouvir é de arrepiar. Há dias em que o futebol para. Em que o barulho das bancadas se cala e o coração portista fala mais alto. O Porto viveu um desses dias ao anunciar algo que transcende o tempo. O Centro de Treinos e Formação Desportiva do Olival passa a chamar-se Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa. E, dragão, só quem conhece a história sente o peso da nossa visão. Porque Jorge Costa não foi apenas um capitão. Foi o espelho de uma era, o símbolo da garra, da entrega e do amor absoluto à camisola. Foi aquele que sangrou pelo clube, que gritou, que sofreu e que venceu connosco. Ver o seu nome eternizado no lugar onde nascem os futuros guerreiros é como cravar na pedra a alma do Porto. Quando o clube comunicou a homenagem, a emoção correu por todo o universo azul e branco. A proposta foi aprovada pela Câmara Municipal de Gaia e a partir de agora o Olival carrega oficialmente o nome de um dos maiores de sempre. Um homem que representou o Porto dentro e fora de campo e que partiu cedo demais, mas nunca saiu de nós. O Porto não esquece os seus. E esta homenagem é mais do que simbólica, é uma promessa. Uma promessa de que cada miúdo que subir as escadas do Olival vai olhar para o nome Jorge Costa e entender o que significa ser Porto, lutar até ao fim, cair e levantar, sofrer e vencer. Francesco Farioli, emocionado, disse aos jogadores: quando entrarem aqui, olhem para este nome e lembrem-se que nada se conquista sem sacrifício. E foi isso que fez o grupo inteiro aplaudir, porque ali, mais do que treino, há legado. O Porto é isto. É memória, é alma, é família. É o clube que honra quem o serviu e que transforma a saudade em força. A partir de agora, cada golo no Olival, cada defesa, cada sprint de um jovem dragão, será um tributo silencioso a Jorge Costa, o capitão dos capitães. E justo quando achávamos que tudo estava decidido, o Porto mostrou mais uma vez o que o diferencia. Porque há clubes que jogam e há clubes que vivem. E o Porto vive. Vive nos que ficaram, nos que partem e nos que sonham chegar. O Porto nunca desiste, só recua para saltar mais alto. Contra tudo e contra todos, continua a fazer história. Quem sente, nunca desiste e quem acredita, volta mais forte. Se sentiste isto como eu, comenta, partilha e mostra que o Porto vive em ti.